Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui de novo, vamos para cima, para mais um tempo do livro de Provérbios, mais uma maratona, mais um tempo de aprendermos aqui aos pés de Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa rica oportunidade, muito obrigado pela sua graça, bondade, fidelidade e misericórdia. Que a tua graça, a tua unção e a sabedoria nos revistam nesse momento, né? E que o Senhor, por meio da liderança do Espírito Santo, possa nos guiar, nos conduzir e nos ajudar. Abrindo os olhos do nosso entendimento, trazendo, ó Pai, compreensão da tua palavra, enriquecendo a nossa vida, né? Por meio dos princípios bíblicos que aqui adquirimos, por meio do conhecimento do céu que toma o nosso coração e por meio do poder do Senhor operante nas nossas vidas, mediante a prática daquilo que estamos aprendendo, para que alcancemos a sabedoria que o Senhor propõe para a nossa vida. Quero poder abençoar os meus irmãos, as suas famílias e que seja um tempo de céus abertos para todos nós nesse momento. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Novamente repetindo que é importante obtermos conhecimento para que através dele e de maneira correta possamos colocá-lo em prática e alcançarmos sabedoria. Então esse é o caminho entre o conhecimento e a sabedoria, a prática, de maneira correta, com a motivação certa. Um coração alinhado ao coração do Pai, né? Com certeza eu e você iremos alcançar o apogeu da sabedoria. E essa é a vontade de Deus para o seu povo, um povo sábio. Lembrando que sabedoria não é ser melhor do que o outro, não é estar acima do outro, não é desprezar uns aos outros. Não, pelo contrário. A sabedoria que adquirimos e a desenvolvemos é de fato de estarmos preparados, aptos para servirmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros. E o tempo que estamos vivendo é um tempo preciso em que Deus levante homens e mulheres com sabedoria, né? Pessoas sábias para aconselhar, para ensinar, para instruir, para interceder uns pelos outros, para estender as mãos ao invés de acusar, para se colocarem disponíveis com um coração generoso, um coração disponível em querer ajudar, auxiliar, servir, promover, né? E assim, à luz da palavra, teremos a honra de sermos essa geração que faz toda a diferença. Se quisermos ser relevantes, se quisermos ser propositais, intencionais no que compete ao reino de Deus e o que o mesmo pode causar na vida da humanidade, né? E através da nossa vida, da sua vida, do seu chamado, do meu, do nosso chamado, nós como igreja do Senhor Jesus, com certeza é necessário conhecimento, é necessário prática daquilo que estamos aprendendo, é necessário essa sabedoria, né, de maneira nítida, fluente na minha vida e na tua vida, ok? E eu quero aqui poder refletir com você sobre o capítulo 7 do livro de Provérbios, né? Alguns pontos importantíssimos que vão agregar muito para a minha vida e para a tua vida. Olha só a partir do verso 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Esses primeiros versos aqui nos ensinam sobre a importância de nós valorizarmos aquilo que estamos aprendendo, de darmos valor, sermos pessoas gratas ao conhecimento que Deus está nos dando, né? E eu acredito que o ápice desse valor que podemos dar, né, uma atitude de reconhecer que aquilo é importante para a minha vida, uau, é isso que eu precisava, é disso que eu preciso, né? O quão isso é importante para mim, que é estar aprendendo, eu acredito que é por meio da prática. Que vamos conseguir, de fato, apresentar, né, de maneira clara que estamos dando valor ao que estamos aprendendo, praticando. Isso é fato, com certeza. De estarmos praticando tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. De estarmos, né, colocando em prática. De estarmos, de fato, né, guardando ao nosso coração, de estarmos de fato, né, colocando em prática dentro daquilo que nos foi ensinado. Quando nós paramos para refletir aqui algumas colocações, isso nos chama a atenção sobre a importância do valor, né? Primeiramente, mais uma vez ele diz, filho meu, ou seja, né, o que estamos aprendendo é resultado de um relacionamento. E lembrando que esse conhecimento não vem da terra, ele vem do céu. Então paramos para refletir que o nosso relacionamento com o Senhor nos proporciona conhecimento que irá nos conduzir à sabedoria se quisermos colocar em prática o que Deus está nos ensinando.
Então parte de um relacionamento, de algo íntimo com o Senhor. O nosso Pai, esse paizão sobre a minha vida e a tua vida, que tem sempre nos ensinado, independente das estações da vida. Né? O Senhor tem falado ao meu e ao seu coração, o Senhor tem nos direcionado, nós temos a palavra de Deus para mim e para você. Então isso é claro, a intenção de Deus de sempre nos ensinar e de ver a minha vida e a sua vida disponível para sempre aprender. É importante, não podemos esquecer que somos eternos aprendizes aos pés do Senhor. Né? Deve haver humildade suficiente no meu e no seu coração para sempre estarmos sentados aprendendo, e é isso que nos dá autoridade para de pé querer falar alguma coisa. Temos vivido em meio a uma geração que quer ficar de pé falando, gritando, questionando, criticando, dando resposta ou querendo ter resposta para tudo, querendo ensinar, mas a realidade não condiz com aquilo que dizem. São pessoas que querem falar sem propriedade, sem autoridade, sem experiência. São pessoas que querem falar daquilo que desconhecem. São pessoas que querem ensinar diante daquilo que não vivem. São pessoas que querem transmitir aquilo que não têm para oferecer. Isso é uma grande hipocrisia, é uma incoerência, né? E a qualidade do que ensinamos deve ser resultado da humildade que temos em que estamos aprendendo. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, valorize todo dia, todo tempo, todo momento que Deus está dando para você para obter conhecimento. Esse período de pandemia, para uma boa maioria, tem sido um tempo oportuno de aprender, de se atualizar, de reciclar, de investir um pouco mais a nível de conhecimento para a vida pessoal, porque muitos estão em casa, no home office, então conseguem ter um tempo melhor, maior, de não ficarem perdidos, entretidos só com o celular, com as redes sociais e com a vida dos outros, mas sim de estarem ocupados com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, né? Se preparando, investindo na própria vida, né? Para que vivam o propósito de Deus com qualidade. Muitas vezes viver o propósito, ou falar sobre o propósito, né, de Deus para a vida das pessoas parece ser algo tão distante. Mas por que isso se torna tão distante? Porque falta o conhecimento. As pessoas acham, por exemplo, que para viver algo em Deus, ela precisa estar preparada para viver algo em Deus. Meu irmão, mas quando nós olhamos aqui numa perspectiva bíblica, o Senhor escolheu pessoas que aos olhos naturais estavam completamente despreparadas, improváveis. Mas foram pessoas que se entregaram para viver e caminhar com o Senhor, aprendendo com Ele e pondo em prática o que Ele estava falando e ensinando. Isso que nós temos inúmeros exemplos. Os personagens bíblicos que temos aqui na palavra de Deus são pessoas improváveis. Ninguém perfeitão. Ninguém, expert em alguma situação. Não, pessoas completamente improváveis. Pessoas que, talvez na perspectiva dela, ela nunca iria viver algo poderoso em Deus, mas assim viveram. E da mesma forma é assim para mim e para você, nós somos improváveis. Quem nos capacita é Deus, quem nos transforma é Deus, quem nos orienta é Deus, quem nos conduz é Deus, mas para quem quer ser conduzido, para quem quer ser ensinado. Quando aqui o texto fala filho meu, trata-se de pai para filho. E repito, Deus só pode ser pai para quem quer ser filho. E a nossa condição de filho, o que nos qualifica como filho, não é um título, não é um jargão, não é uma frase pronta, sou filho de Deus, mas é um coração disposto a sempre estar aprendendo com o pai. Né? Um filho que não aprende com seu pai, é dois motivos. Ou o pai, de fato, é incoerente naquilo que ensina, que não é o caso de Deus. Deus é perfeito, né? Sempre seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Né? Ou segundo, porque o filho é tomado por orgulho. Então cabe a nós termos humildade para aprendermos aos pés do Pai, de estarmos aprendendo ouvindo a voz do Pai. Um dos grandes problemas denunciados aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, nas cartas enviadas de Jesus juntamente com João para 7 igrejas, era a dificuldade de ouvir. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja que para de ouvir é uma igreja que quer viver a vida independente. O ser humano que para de ouvir é alguém que quer viver a vida independente. Um filho que deixa de ouvir o pai é um filho que quer viver a vida independente. Mas quem disse que eu e você, no que compete ao nosso relacionamento com Deus, somos chamados para vivermos uma vida independente? Nós não somos donos mais do nosso próprio nariz, meu irmão e minha irmã. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um selo, uma marca na minha vida e na tua vida que Paulo definiu na sua carta aos Efésios, que nos qualifica como propriedade exclusiva de Deus. Pedro disse que não foram com coisas vãs, né? Do qual fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Tua vida é de Jesus, minha vida é de Jesus, nossa vida é de Jesus. E se somos dele, meu irmão, minha irmã, temos muito em que aprender com Ele, muito em que aprender com o nosso irmão mais velho. Ele tem muito para nos ensinar. Então valorize o que Ele tem para te ensinar.
Valorize, dê valor. Dê valor. Valorize. Valorize. Quantas vezes desperdiçamos a oportunidade de aprender? Quantas vezes perdemos a oportunidade porque não quisemos obter conhecimento? Quantas vezes, e muitas vezes sem perceber, preste bem atenção e anote isso, muitas vezes estamos fechando portas ao invés de passarmos por essas portas e nem estamos percebendo. E essas portas estão fechando não é porque Deus quis fechar, mas é porque o teu orgulho de não querer aprender ou de não dar valor ao que você deveria aprender, fecha essa porta na qual você deveria estar passando por ela. Quantas oportunidades são desperdiçadas? Quantas responsabilidades são comprometidas? Quantos propósitos são sufocados? Né? Quantas promessas são retidas, né? Quanta caminhada com qualidade você deixou de ter, e tudo isso por causa de não querer dar valor ao conhecimento que você precisava obter. Então, a partir de hoje, valorize. A forma que aqui o texto nos ensina é de alguém que de fato quer dar valor, precisa aprender, não pode desperdiçar. Olha o verso 3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és, verso 4, tu és a minha irmã e a prudência chama a tua parenta. Algo real, algo nítido, algo perceptível, algo que é notório na tua vida, há uma convivência com a sabedoria e com a prudência. É perceptível na nossa vida. E tudo isso passa pela prática. Você quer praticar, você quer aprender, você se posiciona para poder fazer. Quando lemos aqui do verso 5 até o 15, o texto aqui nos ensina sobre alguém que não quis aprender. Diante do que está sendo proposto, existe alguém que é considerado aqui com falta de juízo, né? E juízo ele é construído por meio do conhecimento. Vamos ler. Para te guardarem da mulher alheia, verso 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente a tua face e te achei. Quando nós desperdiçamos o conhecimento, quando nós não damos valor no que precisamos aprender, quando de fato não damos valor ao conhecimento que deveríamos ter consigo para pô-lo em prática e para ter uma vida resguardada, né, um discernimento bem desenvolvido para entender e discernir o que é de Deus e o que não é para a nossa vida, a gente acaba se metendo em confusão. A gente acaba se envolvendo com aquilo que não deveríamos estar envolvido. A gente acaba participando daquilo que não deveríamos participar. Somos achados completamente desprotegidos e problemas e situações acabam agregando, entrando em nossa vida. E tudo isso, infelizmente, porque você não quis obter conhecimento. Quantas pessoas que acabam se metendo em confusões por falta de conhecimento. Quantas pessoas que estão passando por situações dificultosas por falta de conhecimento. Nós estamos vendo aqui que existe um jovem sem juízo. E esse jovem sem juízo é alcançado, é achado por uma prostituta mal intencionada. Faltou discernimento para ele entender a má motivação dessa mulher. E olha o perigo. E quando falta o discernimento é resultado de ausência de conhecimento. Olha o que essa mulher continua dizendo no verso 16. Já cobri a minha cama com coberta de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Olha o perigo. Falta conhecimento, falta juízo. Se falta juízo, falta discernimento. Se falta discernimento, é uma presa, é alguém vulnerável para cair diante dos prazeres, os banquetes que o mundo, dominado por Satanás, oferece. Nós vemos aqui alguém mal intencionado, uma prostituta, preparou do bom e do melhor para alcançar a sua presa. Deixa claro que o marido foi embora. Olha que grande oportunidade. É a sua vez. Cuidado, querido.
Infelizmente, quantas pessoas que caem em tantas armadilhas por falta de conhecimento. Cuidado. Quantas pessoas que acabam caindo. Olha, o tempo que estamos vivendo em meio à geração atual é uma geração desprovida de conhecimento, não para discernir o que está acontecendo, se é de Deus ou se não é, e acabam rotulando o que não é de Deus como se fosse vontade de Deus. Para uma pessoa desprovida, sem juízo, como o texto aqui deixa claro esse jovem, para ele aquela prostituta preparando do bom e do melhor, lhe oferecendo, te achei, vem comigo. Para ele poderia ser um grande banquete, uma grande oportunidade, um grande momento de prazer. Mas é como o próprio livro de Provérbios nos ensina, que existe caminho para o homem que parece que é bom, mas no final vão dar caminhos de morte. E quantas vezes nós achamos que aquilo é bom e aquele bom não é de Deus para a nossa vida. E caímos nessa ideia por falta de conhecimento. Passamos por situações desagradáveis por falta de conhecimento. Tomamos escolhas erradas por falta de conhecimento. Acabamos caindo em laços por falta de conhecimento. Cuidado. Isso nos faz refletir também sobre a qualidade das nossas escolhas. O que você anda escolhendo para a tua vida hoje? E naquilo que você escolhe, você pauta em quê? Você tem tido a Bíblia como um fundamento para as suas escolhas? Para que você apoie as suas escolhas? Você tem compreensão que hoje as suas escolhas são feitas, e seja qual for a área da sua vida, se estão de fato em concordância com a vontade de Deus? Porque caso não esteja, é tempo de rever os seus conceitos. Pastor, mas eu tenho dúvida. A questão é você ter dúvida e procurar resposta para essa dúvida. Entender para sanar essa dúvida. Outra coisa é você tomar escolhas e decisões com dúvidas. Não podemos esquecer que as nossas escolhas são similares a uma semeadura e ela vai produzir fruto. É impossível tomar uma escolha sem que ela gere consequência. Toda escolha gera uma consequência, mas cabe a você entender quais são os princípios que sustentam a sua escolha, que sustentam o seu coração, que te orientam naquilo que você almeja, que te ajude a discernir se aquilo que está aos seus olhos, se aquilo que lhe é proposto, se aquilo que lhe é, apresentado procede de Deus ou não. É por onde passam as tentações. Somos tentados por aquilo que nós cobiçamos, Tiago disse isso, e o que vai desqualificar os nossos desejos é a palavra de Deus. Se é ou não para optarmos, para decidirmos, para acatarmos, para vivermos aquilo ou não. O que impede de nos enganarmos a nós mesmos, como a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso, é o conhecimento, é a palavra de Deus. Porque vão existir situações que você quer muito para a sua vida, mas a palavra diz que não. E aí você tem a oportunidade de colocar o princípio do negue-se a si mesmo. Como vai haver coisas que você vai querer e Deus vai dizer sim, pode ir porque é para você. Tudo passa pelo conhecimento, por isso devemos amar as Escrituras para evitar situações desnecessárias, para evitarmos transtornos desnecessários na minha vida e na tua vida, para não cairmos no conto do vigário, para não cairmos nos banquetes maravilhosos que Satanás apresenta, para não cairmos naquilo que o mundo oferece, para não tropeçarmos nos prazeres que o mundo proporciona. Conhecimento. Para que você negue-se a si mesmo, para que você se posicione contra a tentação, para que você fuja da aparência do mal, para que você diga não para você mesmo, para não cair em armadilhas, em laços malignos. Olha só o verso 19 e 20, olha como que é bem apresentável. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. O que isso nos faz refletir? A mulher preparou tudo com uma má intenção, um caminho maligno de morte, mas deixa claro, o marido foi embora, foi longe, ou seja, isso pode participar porque não vai dar em nada. Isso nos faz refletir em uma particularidade da nossa geração. Uma geração que não pensa no que vai fazer e que não sabe lidar com as consequências que poderão surgir. É uma geração que acha que não vai dar em nada. É uma geração que só quer viver o prazer do momento, mas se esquece das consequências. Meu irmão, minha irmã, anote isso. Toda escolha tem a sua consequência. Quantas pessoas que optaram por um momento de prazer e que estão colhendo anos de problema. Quantas pessoas, quantas? O texto aqui se aplica para um adultério.
o marido que sai e a mulher que quer se envolver com outra pessoa. O adultério. Quantas pessoas que optaram por uma noite de sexo e que hoje a história da vida está tão bagunçada. Quantas pessoas que traíram o seu cônjuge e que geraram frutos amargos. Meu irmão, minha irmã, pare para refletir no poder das suas escolhas. Suas escolhas podem te levar a ser uma pessoa abençoada, mas também as suas escolhas podem te levar a ser uma pessoa amaldiçoada. Passa pelo poder da sua escolha, o que influencia, o que motiva as suas escolhas. Aquilo que envolve o teu coração. Verso 21, seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matador e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. A consequência vindo. Foi sem noção, desprovido de conhecimento, achou que está tudo bem, está tudo favorável, está tudo certinho, mas de repente a colheita veio. De repente o fruto da escolha errada veio. É amargoso, é ruim, causa transtorno. Olha só como que o autor aqui cita, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Ai, que angústia, que dor. E aí é o velho hábito da cultura brasileira de chorarmos o leite derramado. Para que fiz isso? Por que fiz isso? Olhe no que me envolvi. Não precisava passar por isso. Mas isso, infelizmente, é uma realidade para muitos. E não começou pelo ato errado que fez ou pela escolha errada que tomou, mas sim por ter desperdiçado a oportunidade de aprender e de valorizar o conhecimento que lhe foi proposto. Meu irmão, você tem a oportunidade de viver muito bem com qualidade de vida, mas começa pelo conhecimento que você dá valor, que você quer praticar e naquilo que você quer se tornar. Verso 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas tuas veredas, porque há muitos feridos derrubou e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos da sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então o que o texto aqui nos ensina novamente sobre valorizarmos o conhecimento, de darmos valor a quem nos ensina, de valorizar aquilo que nos é proposto para aprender e para colocar em prática. Porque o que o texto relata é que não é a primeira vítima que essa mulher alcança ou quer alcançar. Ela está ali ainda solta. Muitos caíram. Muitos ainda poderão cair. E quando nós paramos para refletir sobre dar valor ao conhecimento, isso não é para um momento. Por exemplo, eu dou valor hoje, aprendi hoje, é só para hoje. Não. Isso é para evitar para amanhã, para depois, para depois, para depois. Ou seja, todo tempo é tempo de aprender, porque todo dia estamos sujeitos a alguma situação que tenta nos prender, alguma circunstância, algo maligno que tenta nos envolver, que tenta nos prejudicar, que tenta nos fazer parar. E o que pode evitar isso, pastor? O conhecimento e a prática dele que você precisa exercer, alcançando sabedoria, tendo um bom discernimento, compreendendo o que é de Deus e o que não é de Deus para a tua vida. E isso contribui, como é que o próprio autor está dizendo agora, pois filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Isso fala sobre foco. Foco. Uma geração que não tem foco se torna uma geração desfocada em meio ao mundo. Se torna uma presa fácil, principalmente no tempo que estamos vivendo de muitas ideologias. Né? Muitas ideologias. Aquilo que era certo hoje não é mais. Aquilo que era outrora um padrão hoje não é mais. Aquilo que era correto hoje não é mais. E diante de tantas informações, de tantas ideologias, o mundo das informações, nós vamos nos apegar ao quê? O povo de Deus se apega à palavra. Independente se estamos modernos ou não, independente do avanço da tecnologia ou não, não importa, os princípios são os mesmos. Deus continua sendo o mesmo. Mãe, você pode estar andando de nave espacial, Deus continua sendo o mesmo, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E cabe a nós termos um coração bem trabalhado, humilde, aprendendo, ouvindo, praticando, crescendo no conhecimento, em graça, alcançando a sabedoria, para sermos uma geração forte, para sermos uma geração bíblica, para sermos uma geração referência. E quando entendemos isso, nós teremos a oportunidade de construirmos famílias fortes. Então, meu povo, cabe a nós termos o conhecimento, valorizarmos o conhecimento, para que o mesmo guarde a nossa vida, preserve a nossa vida
e nos livre de qualquer perigo iminente. Ok? Anote isso aí no teu caderno. Valorize o conhecimento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, te louvamos e te bendizemos. Quero abençoar os meus irmãos e que a tua palavra dê fruto aos seus corações. Muito obrigado por esse tempo. Te louvamos e te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo pro teu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar aí no sininho para receber as notificações, para divulgar para o maior número possível de pessoas, para que juntos continuemos a aprender sempre no Senhor. Deus sempre tem uma palavra para mim e para você. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Vamos para cima. Tamo junto. Um abraço.